Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais uma vez estarmos meditando, gravando este devocional, para podermos mergulhar um pouco mais na palavra poderosa do Senhor e estarmos vivenciando o melhor de Deus para a nossa vida. Hoje, a palavra que eu quero trazer para vocês está em Efésios 1:5 e Romanos 8:28. Hoje o Senhor quer falar da nossa identidade e qual é o processo que nós temos que respeitar para podermos estar no centro da vontade do Senhor e para podermos estar alcançando a nossa promessa, a nossa vitória, diante da palavra poderosa do Senhor, que hoje nos traz grandes e maravilhosas, poderosas palavras e direcionamentos, porque o Senhor, Ele é poderoso, Ele é o único que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A palavra do Senhor em Efésios 1:5 está escrito assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha que palavra linda. Aqui o Senhor, por demonstrar o seu grande amor por nós, deu o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter o direito de sermos chamados de filhos de Deus outra vez, porque fomos destituídos da graça, ou melhor, fomos destituídos desta tão poderosa palavra chamada Filho de Deus, quando o pecado entrou no mundo. Sabemos que desde o princípio, quando o pecado por um homem entrou na terra, ele também, aleluia Jesus, foi quebrado a nossa intimidade, ou melhor, o nosso relacionamento com o Senhor. Por que foi quebrado? Porque naquele dia o homem se escondeu de Deus. O homem preferiu inventar desculpas do que assumir a sua identidade, a sua vergonha ali diante de Deus e dizer que ele tinha errado, que ele tinha pecado. Então, naquele momento, o Senhor disse palavras nas quais nós temos que hoje ter direcionamento do Espírito Santo para podermos entender que a graça dele, aquele dia, foi criada uma barreira. Não é que o Senhor não ama mais a sua criação, mas o Senhor, aquele dia, colocou uma barreira entre Deus e o homem. Porém, quando o Senhor Jesus veio ao mundo por amor, deu a sua vida na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, disse que subiria ao Pai para preparar morada para cada um de nós. Naquele dia que ele subiu, ele enviou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias, nos guiando, nos direcionando e nos dando a consolo. Então o Senhor, ele é perfeito, o amor dele nos abrange, nos constrange, porque o amor dele é além de tudo que nós pensamos. Aqui hoje o Senhor, ele nos direcionou o quê? Que por meio de Jesus, conforme o bom propósito de Deus e a sua vontade dele, é que nós recebemos outra vez o direito de sermos chamados de filhos através de Jesus. Nós herdamos tudo com ele no reino de Deus, porque o Senhor disse que ele é dono da prata, dono do ouro, ele é dono de tudo. Então aqui, quando Jesus vem, faz o sacrifício perfeito e disse que o Pai nos concede ali naquele momento direito, aleluia, de entrarmos no Santo dos Santos a qualquer momento, pedir perdão ao Pai, reconciliar com Ele todas as vezes que nós erramos, porque a palavra dele diz que nós pecamos. Desde a criação, nós nascemos do pecado. Sim? E aí o Senhor Jesus, lá no finalzinho da Bíblia, em 1 João, diz o quê? Meus filhinhos,
Aleluia, Jesus. Olha que lindo que Jesus é perfeito. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Oh, aleluia! Jesus Cristo, o justo. Ei, do que você tem medo? Para que você deixa Satanás lançar essa seta na tua mente de que você pecou e não tem mais direito? Não, você pecou. Se você se arrepende, vai ao Pai, pede perdão a Ele. Enquanto você viver, nós estamos aqui sujeitos às paixões do mundo, a cair, a levantar. Nós não estamos aqui porque somos perfeitos, porque se for, quando alcançarmos a perfeição, o Senhor nos arrebata, como Ele fez com muitos homens aqui da Bíblia. Então, lembre-se que a nossa imperfeição é que trouxe o sacrifício perfeito para nos dar esse direito de sermos chamados de filhos. E esse sacrifício perfeito se chama Jesus Cristo. E é somente por Ele que nós alcançamos o Pai, porque o próprio Deus disse, que nós aqui, o amor dele nos predestinou a sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então não há outro meio. Então agarre-se a esta palavra. Saiba que Ele é seu advogado, que Ele é seu irmão, que Ele é seu amigo, que Ele é tudo na sua vida. Jesus, o único. E respeite o processo. Pare de querer pular etapas. Na escola, você não pula as provas. Porque se você pular as provas, você no final do ano não tem nota para poder ser aprovado para a próxima sala. Então na vida não é diferente. Você não pode pular as provas. Você não pode pular o processo. Você não pode subir uma escada pelo último degrau. Você tem que respeitar o processo para alcançar as promessas do Senhor. Olha o que está escrito em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então não fomos nós que escolhemos servir a Deus da nossa maneira, porque eu sirvo a Deus assim e tá bom, porque Deus é amor, Ele me conhece, Ele sabe que eu sou assim. Ei, eu também sou turrona, eu também sou, mas só que para Deus tem que ser o melhor. Ei, para o seu amigo, para o seu chefe, para a sua família, você faz de qualquer jeito? Se está fazendo de qualquer jeito, está fazendo errado. Porque também na vida a palavra de Deus diz que nós devemos fazer tudo como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor. Então nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. E Ele nos diz que as coisas, olha para você ver, Ele age em todas as coisas, todas as coisas, não é só em algumas, para o bem daqueles que o amam. Você ama realmente o Senhor? Então por que você quer enganar o seu próximo? Então por que você quer prejudicar o seu próximo? Então por que você quer fazer com que as pessoas achem que você é uma coisa que você não é? Não viva de aparências. Respeite o processo. Tá doendo? Diga para Deus, Deus, tá doendo, eu não sei como lidar com isso. Senhor, tá difícil. Eu não estou sabendo o que fazer. Senhor, me ajuda. O Senhor é socorro bem presente. Oh, aleluias. Olha o salmo que o Senhor trouxe ao meu coração agora. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, o Senhor, aleluia, a sua força será pequena. Porém, quando está fraco, aí que você é forte, porque aí o Senhor entra com a força dele. Não tem como. A Bíblia, ela nos dá vazão, ela nos dá
todas as peças e todas elas se encaixam. E nós não estamos aqui para sermos melhor que ninguém, nós estamos aqui, sabe para quê? Para amar um ao outro, cuidar um do outro. O Senhor diz que nós devemos cuidar primeiro dos de casa, depois dos domésticos da fé e depois daqueles que estão mais distantes. Pare de honrar quem não te honra, pare de achar que você tem que agradar todo mundo, porque nem mesmo o próprio Jesus Cristo, o justo, como está escrito aqui na palavra, nem mesmo ele agradou todo mundo. Mas ele me agrada. Amém, glória a Deus, ele tem que agradar mesmo, ele faz tudo por nós, ele deu a vida por nós. Louvado seja Deus que você pense que ama a Cristo e continue amando cada vez mais. Mas olha, por mais meticuloso que a gente seja, por mais habilidoso que a gente seja, mais organizado que a gente seja, há aspectos que fogem do nosso controle, há situações que nós não conseguimos fazer nada. Por mais que planejamos a nossa vida frequentemente, às vezes isso é completamente normal quando a gente planeja tudo. Mas essa sensação de falta de controle pode ser frustrante, despertando o desejo de ter o controle remoto da vida, para saltar os momentos desafiadores. Entretanto, é crucial compreender que a vida não funciona dessa maneira. Respeite o processo. Lembra do que eu disse? Nós vivemos, por mais que a gente queira controlar tudo, ninguém sempre escapa alguma coisa. Tem coisas que não é pra gente, tem coisas que é pra Deus, tem coisas que eu não dou conta, mas meu marido dá conta, meu filho, talvez é meu filho que vai me ajudar, minha filha. Tem situações que uma criança nos abre os olhos para entendermos que não é do jeito que estamos fazendo. Às vezes, situações inusitadas, ou até mesmo uma situação cotidiana, traz à nossa vida aquele momento que Ele é quem faz, que Ele quem pode, que tudo está no controle dEle. Respeite o processo. Respeite o processo. Pare de achar porque está doendo um pouco. Ei, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição. Algo mais lindo ainda, sabe o que nós hoje estamos esquecendo? Que quando Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando e orando no deserto, quando, aleluia, o Senhor manda o anjo ir buscar ele, antes do anjo chegar, o inimigo chega e afronta o Filho de Deus com a palavra de Deus. Então vamos abrir os nossos olhos, vamos estar apercebidos, porque se nós não conhecermos o dono da nossa casa, que é o próprio Deus, se nós não mergulharmos cada dia mais, o inimigo usa a palavra, nos engana, nos joga na lama e nos destrói. E nós vamos achar que estamos por cima da carne seca e estamos caminhando a passos largos para o lago de fogo e enxofre. Ou melhor dizendo, estamos nadando contra a maré, estamos indo para o inferno sem perceber. Mas eu sou. A sua posição não vai mudar, não vai espantar o inimigo, a sua credencial também não, a sua maneira de viver não. O que vai realmente mudar isso é intimidade com o próprio Deus, porque é Ele quem nos abre a mente, é Ele quem nos dá visão
e não vista. Vista, a minha já não está muito boa, mas visão, a minha cada dia tem que estar melhor. E louvado seja o Senhor pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia que Ele tem tido comigo, pelo seu cuidado. Cada dia mais a minha visão se abre para o mundo que Ele quer que eu veja, para o espiritual. O Senhor me fortalece, o Senhor me transborda na minha vida. Então o processo é isso, é doloroso, um dia a gente chora, no outro a gente descabela, a gente não sabe o que fazer, a gente quer as coisas de um jeito, o Senhor faz de outro. Então vamos parar, respirar, entender o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor tem de melhor para nós. Não fuja do processo. O processo da vida tem um propósito profundo. Alinhar nosso coração, proteger nossa vida e nos fazer amadurecer para alcançarmos conquistas ainda maiores. Vale a pena, porque, como eu disse no início, nós não podemos pular as provas. É as provas que nos levam ao diploma. Sem as provas, nós não alcançamos o diploma. Na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, não é diferente. A cada prova que nós perguntamos para o Senhor, o que o Senhor está me ensinando, o que o Senhor quer que eu aprenda, eu não estou entendendo. E o Senhor vai ter todo o amor, Ele vai te ajudar. Ele vai enviar alguém para te instruir, ou então Ele mesmo vai te revelar para que você entenda e para que você suporte e alcance o seu propósito. Tenha consciência de que são essas provações que nos trazem a excelência da promessa do Senhor na nossa vida. Cada desafio, cada revés é uma parte vital desse processo. Embora nosso desejo seja obter resultados imediatos, porque somos imediatistas, somos micro-ondas, a gente quer 3 minutos só. É necessário entender que o processo é que nos faz alcançar propósitos cada vez maiores. E sem o processo nós não alcançamos nada. Então, o Senhor, Ele traz ao nosso coração o nosso melhor. Portanto, não jamais se esquive dos processos. Abrace-os, porque Deus vai usar para tirar o melhor de nós. Valorize cada desafio, pois assim você sairá vitorioso de cada uma das batalhas, maduro e preparado para todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Como hoje, entregue tudo nas mãos do Senhor. Confie nele e o demais Ele fará. Lá em Salmos 41, aleluia, Jesus, o Senhor diz assim, a palavra de Deus, gente, ela não deixa dúvidas em nada do que eu falei aqui para vocês, nada, sabe por quê? Olha como que a palavra é linda. Enquanto você fugir dos processos, não desfrutará do melhor de Deus para a sua vida, você nunca desfrutará. Porque olha aqui, ó, Salmos 41 está escrito assim, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará do dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade,
Tu renovas a tua cama na doença. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. E o Senhor diz desta maneira: mas tu, lá no versículo 10, tem piedade de mim e levanta-me para que eu não. Mas tu, Senhor, então eu aqui pedindo, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pão. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me pusestes diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que de séculos em séculos. Amém. Então o Senhor, Ele é maravilhoso. Tudo que eu disse, eu tenho palavra em cima de cada palavrinha que eu disse. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ai daquele que faz a sua obra relaxadamente. E ai daquele que se intitula inchado. Nós somos menina dos olhos do Senhor. Somos sensíveis, mas o Senhor cuida de nós. E nós, quando respeitamos o processo, alcançamos em Deus as vitórias tão almejadas, as promessas tão desejadas. Então abra os seus olhos, tome posse da sua vitória e seja mais do que vencedor. Não desista. Se está doendo, é bom sinal, porque é sinal de que você está incomodando. E se você está incomodando, você está dando fruto. Ninguém atira pedra em árvore sem fruto. Se você está dando fruto, olhe para o alto, além de todos os problemas. Pare de olhar aqui e olhe para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. Tome posse dessa palavra. Seja mais que vencedor. Suporte o processo. Respeite a sua identidade e viva o melhor. Em nome de Jesus. Até amanhã para o próximo devocional.